diretamente do ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2008. Vou conversar agora aqui com o mestre Edson, que faixa vermelha e preta. E, mestre Edson, o senhor passou uma temporada grande no Japão, né? 10 anos no Japão. Conta um pouquinho pra mim. Vamos conversar do começo. O pessoal que, eu sei que o senhor é muito conhecido, mas para quem não conhece a galera da nova juventude, conta um pouquinho da história, como o senhor começou no jiu-jitsu e como o senhor foi parar no Japão. Comecei a treinar jiu-jitsu no Rio de Janeiro, em Realengo, né? E da década de 90 comecei a trabalhar assim, já saindo para fora, né? Comecei a fazer um trabalho na Federação do Rio, depois com a Federação Brasileira, fui dar aula em Minas Gerais, fui dar aula em São Paulo, e de São Paulo eu tive a oportunidade de poder trabalhar no Japão. Essa experiência no Japão, o senhor, 10 anos no Japão, o senhor vai falar o japonês fluente, né? Não, pouco japonês, né? Que a gente convive na comunidade brasileira, e a gente, como se dá muito só com brasileiro, a gente relaxa um pouco, mas aprende a falar o dia a dia, né, para sobreviver. E o japonês recebeu bem o jiu-jitsu brasileiro? O Japão é um dos exemplos assim, mais avançados na expansão do jiu-jitsu mundial, né? Eles têm o jiu-jitsu lá desde 96, 95 e hoje já são milhares de pessoas que praticam o esporte, né? Cresceu muito. A estrutura olímpica do país permitiu também que acontecesse esse crescimento. E o respeito que eles têm aos praticantes do Brasil Jiu-Jitsu, né? A entrada, né, da família Gracie através do Rio, que no Japão, né? Os trabalhos que foram feitos dentro do Japão a nível de federação, nós implantamos lá dentro. Então hoje eu fiquei no Japão, esses últimos 7 anos, eu tive quase 1000 alunos no Japão, né? Formei 15 faixa preta no Japão. Então hoje tem várias equipes que surgiram desse trabalho, né? E hoje nós temos, por exemplo, no Japão, equipes que disputam pau a pau em campeonato com qualquer equipe do Brasil. E eu estava conversando com os faixa preta aqui, me disseram que o senhor tem alunos que ficaram famosos, né, grandes lutadores. Tem alguns alunos que lutaram aqui no Brasil, inclusive pela Nova União, né, o Rodrigo Virakawa, né, o João Batista lutou aqui, o Shotou do Brasil, né, tem várias lutas no Brasil. Então, esse tempo que eu fiquei no Japão, eu procurava ter um intercâmbio com as equipes do Brasil, porque, por coincidência ou não, eu sou o único mestre no Japão. O ruim ou bom só tem eu também, graduado faixa vermelho e preto. E também o único do Rio de Janeiro que conseguiu assim, ter uma estrutura dentro do Japão a nível de equipe ganhar campeonato nacional. Nós temos outras pessoas que passaram por lá, fizeram excelente trabalho e que perdura lá também até hoje. Mestre, e no Brasil o senhor pretende realizar algum trabalho? Já está realizando? Eu estou no Brasil, né, devo ficar até o começo do ano, vou fazer a estruturação junto com o mestre Majai Murad, da parte internacional da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Vamos agora montar a área internacional da entidade. Mestre, esse é o segundo grande evento da CBJJE. Como o senhor vê esse Mundial, a organização e a arbitragem? Excelente, né? O Brasil precisava de um evento de porte, né? A Meca do Jiu-Jitsu a gente sabe que continua sendo, né, o Rio de Janeiro, mas essa oportunidade que o Carlinhos Gracie também em fazer os eventos nos Estados Unidos, seja uma oportunidade da gente fazer eventos e dar oportunidade a essas pessoas que não conseguem visto, que não conseguem lutar lá, né? Então é um trabalho que eu também comecei com o Carlinhos naquela época no Rio, trabalhar nos campeonatos mundiais, e hoje a gente tem essa facilidade de se espelhar naqueles eventos que eram feitos, né? Eu ia exatamente perguntar ao senhor, esse campeonato mundial sendo levado para outros países de primeiro mundo e com a nova legislação europeia, até dos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, dificulta muito, porque o atleta que é bom, nem sempre ele é rico, nem sempre ele consegue chegar no consulado americano e conseguir um visto, porque tem disso também, a questão da migração. Às vezes o atleta não quer nem migrar, mas por ele ser uma pessoa que vem de origem humilde, de projeto, mas é um lutador, um grande campeão, ele não teria chance de ter um título mundial. Esses campeonatos lá nos Estados Unidos, o senhor acha também que não vai prejudicar a ascensão dos nossos atletas? Porque quando o campeonato aqui no Brasil, vou explicar melhor. O campeonato aqui no Brasil, a imprensa internacional vinha aqui, via a grande qualidade dos nossos atletas disputando com os melhores, que eles tinham dinheiro para trazer aqui, e o
Brasil se projetava. Com essa internacionalização dos campeonatos, o grande atleta brasileiro, que nem sempre tem dinheiro, é pobre, e às vezes o patrocinador também não consegue, não vai ter oportunidade de aparecer lá fora. O senhor não vê que vai prejudicar um pouco? O justo está crescendo, vai dar oportunidade a muita gente, né? Muita gente realmente não consegue essas exigências dos países do primeiro mundo em relação ao Brasil, não é só no esporte, em relação às outras áreas, mas essa estrutura montada no Brasil de treinamento, técnica, eles se encantam com isso. E vai dar oportunidade. O cara que é bom vai vir empresa, vai apoiar, vai participar. Você sabe que hoje eu faço um trabalho como diretor na Pódio, a gente está apoiando alguns atletas para mandar para fora, para botar fora. E no futuro, quem sabe, a gente consiga fazer a unificação do título mundial, né, dos campeões da CBJJE, dos campeões da CBJJ, área internacional, de repente fazer no Japão, lá nos Estados Unidos, os atletas ganhando bolsa, para valorizar a qualidade do sacrifício também do nosso atleta. Então, o cara treina, se esforça e não consegue. Então, a gente tem que dar esse apoio. Uma pergunta também que eu considero importante. O jiu-jitsu, o que o senhor atribui essa dificuldade enorme que o jiu-jitsu tem de se tornar um esporte olímpico? Uma vez que tem vários esportes que nasceram muito depois do jiu-jitsu e já são olímpicos e o jiu-jitsu não consegue. Hoje existe uma demanda. O judô mesmo levou 60 anos para se tornar olímpico. O esporte que se tornou olímpico mais rápido em lobby foi o vôlei de praia, 9 anos. Né? Então a pergunta a você é a seguinte: o jiu-jitsu, ele realmente tira um pouco do patrocínio do judô. Né? O Japão nas Olimpíadas passadas fez 8 medalhas de ouro no judô. Quantas medalhas de ouro o Brasil fez ao todo? Se o jiu-jitsu entra, são 9 medalhas de ouro no adulto masculino, no faixa preta e no feminino. São 18 medalhas de ouro que eu acho que ninguém vai ganhar do Brasil. O quadro de medalha mundial inverteria. Né? Então as empresas que apoiam o esporte mundial teriam que vir para cá apoiar a gente. Mas a gente precisa se alertar, né? Por que o primeiro mundo consegue às vezes botar uma modalidade. O jiu-jitsu precisa ser matéria de escola. Certo? Ele se tornando um projeto dentro da área de educação mundial, ele vai entrar nos Jogos Olímpicos. Interessante, né? Eu estava conversando com o professor Álvaro Barreto. No próprio Brasil, as faculdades de educação física não tem cadeira de jiu-jitsu, tem judô, tem capoeira, mas não tem jiu-jitsu. E em termos de projeção nacional de atletas que ascendem para o Vale Tudo e a grande participação em eventos mundiais que tem grandes campeões, o jiu-jitsu é imbatível em comparação ao judô. Com certeza, o jiu-jitsu é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Cresce no crescimento de velocidade, na proporção do futebol e do vôlei. Você vai ver aqui amanhã vai ser um espetáculo, com certeza. Atletas de alto nível vão estar lutando aqui. E aí nós temos que nos unir para quebrar essas pontas que permitam o jiu-jitsu galgar esse patamar de se tornar no futuro um esporte olímpico. Né? A gente nunca vai esquecer de agradecer sempre quem começou antes da gente. Né? A família Gris, várias outras famílias que se esforçaram de dar a vida por isso. Isso é importante. Então tudo bem, muito obrigado, mestre, por ter conversado com a gente, foi uma honra. Eu conversei aqui com o mestre e nós tivemos essa aula aqui sobre a história do jiu-jitsu. Obrigado, mestre.